Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Vamos para a palavra do Senhor nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, e a atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e a secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Você pode dizer: e a minha alegria seja completa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos e amigos ouvintes da palavra do Senhor, nós temos meditado nesses últimos dias acerca da frutificação e da multiplicação. Falamos do tema especificamente falando, já ministramos sobre esta palavra, sobre o que é frutificar e multiplicar, como frutificar e multiplicar. Mas nesta noite nós vamos continuar falando sobre as lições das árvores. Nós já falamos que precisamos ter a vigilância da amendoeira. Nós precisamos ter a firmeza e a riqueza da oliveira. Nós precisamos ter a constância e a nobreza do cedro do Líbano. E nós precisamos florescer como a figueira. E nestas ministrações, muitos irmãos e irmãs já até falaram: pastor, eu acho que sou amendoeira, estou sempre frutificando antes da hora. Outros falaram: pastor, eu acho que eu sou uma oliveira. Que maravilha! É muito bom ser e aplicar estas lições, porque são essas lições que Deus quer que nós apliquemos. Mas nesta noite nós vamos falar sobre as lições da videira. E nós vamos falar por que Jesus escolheu ser a videira. Ele não disse: eu sou uma amendoeira. Ele não disse: eu sou uma oliveira. Embora Jesus também, a lição da oliveira é também aplicada ao nosso Senhor Jesus, como vimos na última mensagem. Jesus, nesta palavra, ele não diz: eu sou um cedro que cresce muito, que floresce muito, que dá muito brilho, que cheira muito. E Jesus é tudo isso. Mas Jesus ele não disse que ele era um cedro. Ele também não disse que ele era uma figueira. Mas ele disse: eu sou uma videira. Aliás, permite-me pedir perdão. Jesus não disse: eu sou uma videira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Tem videiras aí que são falsas, tem videiras aí que morrem, tem videiras aí que se acabam, mas Jesus é a videira, e esta videira é verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como videira verdadeira, eu preciso trazer alguns comentários acerca destes 11 versículos que nós lemos agora neste início desta mensagem. Estes comentários é só para os irmãos lembrarem um pouco daquilo que já pregamos, daquilo que já estamos habituados a entender da palavra do Senhor.
A primeira coisa que eu quero lembrar aos irmãos, que o viticultor é aquele que cuida da videira, é aquele que trabalha a videira, que é aquele que faz a videira, trabalha para que a videira floresça e a videira frutifique e multiplique. O viticultor desta videira é Deus. É Ele o Pai eterno, é Deus o Senhor dos exércitos, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que fez os céus e a terra. O viticultor é o Senhor Yahvé, é Javé se você quiser aportuguesar, é Jeová se você quiser ainda aportuguesar um pouco mais, é o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem é o viticultor, não é eu o viticultor, não é o pastor Robson o viticultor, não é o pastor Marcos Vinícius o viticultor, não é ninguém nesta terra o viticultor, Ele é Deus, é Ele que planta, é Ele que coloca os galhos, é Ele que faz florescer, é Ele que faz frutificar, Deus Todo-Poderoso, e sendo Ele o viticultor, aí nas maioria das traduções fala lavrador, ou fala agropecuário, ou fala alguma coisa ligada a quem cuida de plantas, mas o texto original vai dizer de forma específica a videira, viticultor, ele está cuidando de uma videira, e este que cuida desta videira é o Todo-Poderoso. E como é Ele quem cuida dessas coisas, é Ele que cuida desta videira, é Ele que está responsável por esta videira, não é eu e nem você, é Ele que nos enxerta em Cristo Jesus, é Ele que nos faz colocar na videira. E como Deus, também sendo Ele o viticultor, é Ele quem limpa, não é eu nem é você, é Deus o Todo-Poderoso quem faz a limpagem, é Ele que faz a lavagem, é Ele que faz o tratamento, é Ele que coloca todas as substâncias para que possa frutificar e multiplicar. É Deus, então é Deus quem limpa com sua poderosa palavra, e que maravilha, a palavra de Deus diz que é Jesus, a palavra, o verbo vivo, que esteve desde o início da fundação do mundo, e é Ele que nos sustenta com sua palavra, ou seja, o próprio Jesus Cristo. Por isso que precisamos ler a palavra de Deus todo dia, porque lendo a palavra de Deus todo dia, nós deixamos que Deus nos limpe, lendo a palavra de Deus todo dia, nós permitimos que Deus nos lave. Se você tiver algum tipo de higiene mais apurado, você não passa um dia sequer sem tomar banho. Se você quiser estar limpo na casa de Deus, você precisa todos os dias passar pela lavagem da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sendo Jesus o viticultor, melhor dizendo, Ele que enxerta, é Ele quem limpa, e é Ele quem tira que não produz. Não é eu e nem você, é Deus quem faz a cortagem, é Deus quem tira aqueles que não estão produzindo, é Deus quem tira da igreja, é Deus quem tira do corpo, é Deus quem tira, não é eu e você. Não é ninguém aqui na terra está autorizado a tirar, porque se alguém quiser tirar, está entrando no lugar de Deus, e ai daquele que atravessa a frente de Deus. Portanto, deixa Deus cuidar da videira que Ele mesmo plantou, e Ele mesmo vai colher os frutos, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Então se alegre no Senhor, porque é Deus. Se você está em Deus, você está recebendo a lavagem da palavra de Deus. Então é Ele quem cuida de Jesus Cristo. É Ele quem cuida da igreja, porque aqui a videira está falando de Jesus, está expressamente falando da igreja. É Deus quem cuida da sua igreja, Ele limpa, Ele tira quem deve ser tirado, aquele que estão produzindo, mas estão produzindo pouco, Ele vai limpando para poder frutificar mais. Se está frutificando muito, Ele limpa mais ainda, para poder frutificar mais, até chegar às mansões celestiais. Sempre seremos podados, sempre seremos limpados, sempre seremos capacitados para frutificar e multiplicar cada vez mais.
Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Assim, meus amados irmãos, nós glorificamos a Deus, porque Deus nos faz discípulos de Cristo Jesus. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas foi o meu Pai quem escolheu você. Se você está na casa de Deus, você foi escolhido por Deus. Por isso, tem que ter o cuidado para continuar nesta videira. Tem que ter o cuidado para entender que é Deus, é Deus, é a Deus, é por Deus, é com Deus que a gente vence todas as batalhas desta vida. E é com Deus, por Deus e para Deus que frutificamos e multiplicamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dito esses comentários acerca desse texto, desses 11 versículos, eu ainda preciso dizer que, sendo Deus o viticultor, Ele nos enxertou nesta videira. Se os irmãos pesquisarem na internet, a videira, ela multiplica através de uma coisa chamada enxertia. Aquelas que não estão produzindo é cortada, mas é cortada o ramo. E ele pega outro ramo que está frutificando, e frutificando bem, corta, por isso que fala de poda, e coloca no lugar daquela que não estava frutificando, por isso que multiplica. Então ele faz a enxertagem. Se é Deus quem faz a enxertagem, é preciso entender que Deus não faz a enxertagem em mim. Deus não faz a enxertagem em você. Deus não faz a enxertagem em pastor. Deus faz a enxertia através do próprio Jesus Cristo. Você não depende de mim, eu não dependo de você para frutificar e multiplicar. Nós dependemos de Jesus. Nós estamos grudados em Jesus. Nós estamos recebendo a seiva de Jesus. É a palavra de Jesus, é a vida de Jesus que nós estamos recebendo. Então entenda essas verdades. Entenda. Porque se nós não entendermos, vamos sempre entrar em dificuldades, porque o mundo é difícil. A igreja e no ambiente, enquanto lugar que reúne pessoas, é um lugar difícil, mas temos a graça de Deus derramada pelo Espírito Santo nas nossas vidas, e nós vamos seguir uns ao lado do outro, juntos, porque estamos juntos um do outro, mas porque todos nós estamos grudados em Jesus. Aonde Jesus vai, nós vamos. Aonde Jesus diz, nós fazemos. Da forma que Jesus pede, nós obedecemos, porque estamos grudados em Jesus. Agora, por que Jesus escolheu ser a videira? Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele podia pegar as mais belas e mais fortes árvores, e até mais produtivas, para simbolizar. E quando nós vemos aqui ele falando, eu sou, ele está usando o recurso que Deus falou com Moisés. Eu sou o que sou. Ele é a última vez que ele usa essa expressão, eu sou. Ele já tinha dito que ele é o pão da vida, ele diz que é a vida. E aqui nesse último discurso, nestas últimas instruções, ele vai dizer pela última vez, eu sou. E ele diz, eu sou uma videira. Ou a videira, eu tenho que corrigir isso. Eu sou a videira. Ele não disse que era a amendoeira, que serve para crescer, trazer cheiros, aromas bons, firmes e altos. Mas ele disse que é a videira. 3 razões eu consigo encontrar porque Jesus disse que ele é a videira. Primeira razão, e é a razão que me faz aceitar a Jesus. E não é só a razão pela qual eu aceitei a Jesus.
é a razão porque eu aceitei a Jesus. Não é só a razão porque eu aceitei a Jesus e como eu aceitei a Jesus. É como eu fico em Jesus. A primeira razão é para que o seu amor entrasse em nós. A única forma do amor de Deus entrar na vida dos homens era que os homens fossem enxertados aonde está o amor, aonde quem é o amor. Se tentou muitas vezes do homem receber o amor, da mulher receber o amor, mas como não há, às vezes, a disciplina para alimentar o amor, para regar o amor, era preciso que o homem fosse tirado de onde quer que estivesse e fosse enxertado aonde estava o amor e aonde é o amor. É ele plantado aqui na terra e nós enxertados nele, nós conseguimos receber o amor de Deus. Em nenhum outro lugar nós podemos receber o amor de Deus. Em nenhum outro lugar nós podemos desfrutar do amor de Deus. Em nenhum outro lugar nós podemos ter o amor de Deus, ser potencializados pelo amor de Deus. A única forma de recebermos este amor é estando em Jesus. E Ele escolheu a melhor planta para que isso fosse acontecer, para que eu e você estivesse todos os dias desfrutando do amor de Deus. Essa é a primeira razão que eu encontro. E a segunda razão é que se o amor de Deus está em nós, nós podemos guardar os mandamentos de Deus. Nós podemos guardar os mandamentos de Deus. A casa de Deus não é coisa de bagunça. Quando Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está falando: olha, você que está cansado, venha. Você que está oprimido, venha. Você que está torto, venha. Você que está doente, venha. Você que está preso, venha. Você que está com todo tipo de problema, venha. Mas ele diz também: recebei o meu jugo, que é suave e leve. Portanto, nós precisamos entender que há mandamentos para serem obedecidos nesta videira. Porque vejamos o texto que nós lemos, ele está aqui dizendo de forma clara: olha, está em mim, versículo 4, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhe e lança, e no fogo ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. A segunda razão porque Jesus escolheu ser uma videira é porque, recebendo o amor de Deus, nós podemos manter o amor de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus. Você pode sim obedecer os mandamentos de Deus. Você foi capacitado por Deus para obedecer os mandamentos de Deus. O Espírito Santo está movendo dentro de você para obedecer os mandamentos de Deus. Não há peso nenhum, como disse o apóstolo João, não há peso nenhum em obedecer a voz de Deus, porque o amor de Deus já está derramado em nossos corações. Terceira razão, o meu entendimento, para que Jesus dissesse: eu sou a videira e não outra planta, é que
A alegria é a seiva que alimenta os ramos. A videira, ela tem a sua, como toda árvore, ela tem lá a sua seiva que funciona, que leva alimento para as árvores, para os ramos, para os galhos. E é a videira o símbolo de duas coisas importantes desde Adão. Eu tenho certeza que no jardim do Éden, da mesma forma que tinha uma figueira que Adão e Eva pegaram para cobrir a sua nudez, da mesma forma que eu acredito que tinha lá uma amendoeira, eu também acredito que tinha lá videiras. Porque videira é sinal, é símbolo de vida. Em todas as culturas da terra, de todos os tempos, uva é sinal de vida. E uva, sendo sinal de vida, ela é também sinal de alegria. Então, preste atenção aqui um pouquinho agora. Porque eu estou falando que Jesus escolheu ser a videira. Nós precisamos pegar as lições das árvores para crescermos no conhecimento, na graça e na fé de Cristo Jesus. Para não ficarmos como meninos, mas crescermos a estatura de varão e varoa perfeita. E Ele está pedindo, olha, tem aqui a videira, é Jesus. Vocês foram enxertados nele. E esta videira, em todas as culturas, simboliza vida e alegria. Mas, deixa eu te dizer uma coisa que aconteceu com a própria videira, no mundo natural mesmo. Há uma praga que assolou as videiras. Que o melhor processo que ela tem, como eu disse na introdução, de multiplicar, é através da enxertia. Deixa eu ver se eu estou falando certo. Enxertia. Aqui perto de Caldas da Rainha, na freguesia do Pó, no concelho de Bom Barral, existe uma técnica de enxertia que é mais industrial, que está se propagando e levando plantações de uva para diversos lugares do mundo. Mas quando Jesus diz, eu sou a videira, Ele está usando a técnica milenar que até hoje é utilizada, que é pegar aonde está a videira, cortar, pegar um galho, limpar o galho, fazer uma espécie de ponta no galho e colocar este galho seco, que é eu e você, nesta videira. E aí ele faz uma amarração, fecha e deixa ver se aquele galho vai receber a seiva, se aquele galho vai realmente ser um galho frutífero, se aquele galho vai realmente ser um galho bom. Nós precisamos entender também, olhando para a videira, que a videira, por causa desta praga também, porque historiadores falam que a videira antes era uma árvore como uma árvore qualquer, que crescia e até chegava até 6 metros na antiguidade. E que tinha ramos grandes, folhagens grandes, copas grandes. E que depois desse problema, ele passou a crescer, e para crescer certo, ele precisa ser amarrado em algum tipo de madeiro. Porque se ele não for amarrado perto de alguma estrutura como esta, ele não vai crescer certo, ele vai crescer torto, e por crescer torto, ele pode atrapalhar a produção da videira. Então vamos aplicar isso, porque nada na Bíblia é escrito por acaso. A Isaías Deus diz, quando eu mando a minha palavra, eu mando para cumprir o propósito para o qual eu a enviei.
Se Jesus é a videira, ele precisou ser amarrado no madeiro. Ele precisou ser colocado na cruz do Calvário. Ele precisou ser colocado lá, para que eu e você, para que ele pudesse crescer e frutificar muito. Mas ele, além de ter que ser amarrado no madeiro, ele também precisou ser perfurado, a sua carne precisou ser rasgada, para que eu e você pudesse ser colocado nele. Sabe aonde é que eu e você está em Cristo Jesus? É nas mãos, aonde pegar os pregos, é na lança, é na costela, aonde colocar a lança, é nesses lugares onde Deus, o viticultor, colocou eu e você em Cristo Jesus. Ele precisou ser rasgado, dilacerado e colocado no madeiro. Agora deixa eu colocar uma coisa que é interessante, porque na cultura natural você precisa colocar galho de videira numa videira, sim ou não? Aí Deus viu que aqueles que eram para receber não o receberam. Ele resolveu ampliar o negócio. Ele resolveu fazer uma coisa diferente, que nenhum cientista consegue fazer, que nenhum profeta conseguiu fazer, que nenhum sacerdote conseguiu fazer, que ninguém na terra conseguiu fazer. Só esse Deus, o viticultor perfeito, conseguiu fazer. Ele pegou em algumas partes, algumas figueiras bravas, pegou os galhos lá, é figueira brava, mas produz. Ele pegou em outras partes cedro, ele pegou em outras partes oliveira, ele pegou em outras partes piquezeiro, ele pegou em outras partes gente que era giló, ele pegou em outras partes gente que não valia para nada. Ele pegou, se produz, dá para pegar. Ele tratou do mesmo jeito, fez a limpagem, foi cortando aquilo que impede da gente te receber a palavra, da gente receber a alegria. E ele colocou em Jesus todas estas plantas. É por isso que eu e você está aqui. É por isso que nós podemos adorar a esse Deus. É por isso que nós podemos participar do corpo de Cristo. Porque mesmo não sendo videira, nós somos colocados na videira, e nós nos tornamos videiras também, para a glória de Deus. Está entendendo o processo? Entendeu a razão por que Jesus escolheu ser videira? Porque é o símbolo da vida e da alegria. Entendeu como é que funciona de forma aplicativa? Estamos falando a cruz do Calvário, ao que nós vamos fazer aqui nesta noite, onde na nossa mesa de Santa Ceia não pode faltar uvas na nossa mesa, porque ele representa o nosso Senhor Jesus Cristo, o resultado do trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus fez, e Deus, esse viticultor que é Deus, ele fez a videira crescer certinho. Ele faz o processo certinho. É por isso que aquele que não frutifica tem que ser tirado, porque todo o trabalho foi feito certo. Não houve falha, não foi colocado fora do tempo. Mas se não frutifica, é preciso ser tirado, para que outro que frutifica entra no lugar. Então eu quero te apresentar agora a proposta do viticultor, daquele que cuida da videira. É bom lembrar que, sendo Jesus a videira, e nós os ramos, os frutos que nós geramos, não são nossos.
Nós, fora da videira, não produzimos nada. É de Jesus. É por causa de Jesus. E ainda tem mais. É para Jesus. Então deixa eu apresentar aqui a proposta de Deus. Nessa analogia que ele faz em Jesus ser a videira. Primeiro eu quero falar com você que o nosso adversário, Satanás, os demônios a serviço de Satanás, ele não quer que nós continuemos na videira. Você pode achar que é coisa dos homens e das mulheres, mas na verdade, quem não quer que a gente esteja na videira é Satanás. É ele quem trabalha através da possessão, que é um tipo de trabalho de Satanás, que é o mais fácil ou menos difícil, vamos dizer assim, de resolver. Porque se a pessoa está possessa, a gente percebe que a pessoa está possessa, a gente levanta as nossas mãos e o demônio tem que sair. Nem que dure a noite toda, mas ele tem que sair. Mas ele também tem um outro trabalho que muita gente não está se apercebendo nos últimos dias. Que é o trabalho de estar na influência nas regiões celestiais. Ele fica mandando dardos, laços. Ele fica mandando pensamentos, sentimentos. Ele fica fazendo você ver coisas que não viu. Ele fica fazendo você ouvir coisas que não deveria ouvir. Ele faz você falar coisas que não deveria falar. É ele que está interessado em que a videira ou o ramo seja cortado da videira. É preciso entender isso. É por isso que a palavra de Deus diz: vigiai, 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 vigiai e orai, orai e vigiai. Tem que vigiar. Até para saber se estamos vigiando, nós temos que vigiar. Porque o nosso adversário, ele não quer. E qual é a forma que ele vai fazer a gente ser tirado da videira? Você acha que Satanás é besta de chegar em Jesus e de cortar um ramo? Olha aqui para mim. Você acha que Satanás, ele tem coragem, e mesmo que tenha ousadia, ele vai ter força e poder para tirar da videira aqueles ramos que foram plantados pelo Pai? Ele não tem não. Ele não tem não. Satanás, ele não tem essa, ele pode até querer ter essa ousadia, mas nem chega perto. Como é que ele faz? Ele ataca o ramo. Então o ramo não quer obedecer os mandamentos do Senhor. Então o ramo não quer aceitar a lavagem do Senhor. Então o ramo não quer receber a limpagem do Senhor. Aí fica se ofendendo. Fica se exaltando. Fica se chateando. E não produz o fruto. Porque está recebendo coisas de fora, quando deveria receber coisas de dentro. Você foi enxertado para receber de dentro de Jesus. De dentro de Jesus. De dentro da sua alma. Você está vendo com seus olhos físicos, ouvindo com seu ouvido físico a palavra de Deus, mas dentro de você o Espírito Santo brada: esta é a verdade, este é o caminho, não se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda, continue nesta palavra. O inimigo não quer. Então ele tenta jogar pragas, ele tenta jogar coisas para atrapalhar o ramo, porque ele sabe que a videira é verdadeira, não é falsa, é boa, é a única. Ele tenta atacar por cima, mas sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Você não é capaz sozinho de obedecer os mandamentos de Deus. Mas Ele mandou o Espírito Santo. Não foi para obedecer no seu lugar. Pode vir aqui, varão.
Ele não fez você, quando diz lá Paulo, ele não está falando, olha, eu vim aqui e ajudo você nessa batalha, e ele faz o serviço sozinho. Não, ele fez com que você pudesse se apoiar nele, e continuasse avançando, não parasse na caminhada. Eu estou fazendo força porque eu sei que ele é atlético. E pode botar a força que quiser no espírito, ele aguenta e ele te empurra a obedecer a palavra de Deus. Obrigado. Qual é a proposta do Vitiquitô então? É que eu e você não deixe que as coisas de fora atrapalhe você receber o que deve receber de dentro. Porque você é um galho, era seco, estava em uma árvore que era brava, fraca, ia virar carvão. Ele acreditou em você, limpou, tratou e fez o jeito certinho, para que quando você entrasse, fosse penetrado em Jesus. Aquilo que Jesus produz, vida e alegria, fosse passado direto para você. Direto nas suas veias, direto nos seus músculos, não é de fora, é de dentro, direto. Então deixa eu fazer mais aqui, o que o Deus, como viticultor, quer. Ele quer que a gente seja limpo por suas palavras. Ele quer que a gente seja obediente. Porque sem obediência não gera vida, não frutifica. Ele quer que a gente vença o inimigo. Porque no final, o que Deus quer, o que Deus mesmo quer, que você pode perguntar, mas por que Deus pegou galhos de outras árvores para colocar na videira? Ele quer que eu e você gere frutos viçosos, agradáveis, gostosos, prazerosos. Ele quer. Agora deixa eu te falar uma coisa aí, a gente vai encerrar a nossa meditação nesta noite. Às vezes a gente acha que vamos nos alegrar por causa dos frutos. Às vezes a gente acha que nós vamos nos alegrar por causa dos frutos. É porque temos frutos, ou damos frutos, que podemos nos alegrar. E a proposta do viticultor não é essa. A proposta do viticultor é que você se alegre para poder gerar frutos. Deixa eu lembrar o que Jesus disse aos discípulos. Jesus mandou os discípulos e eles foram todos felizes e voltaram mais felizes ainda. Eles foram felizes porque receberam um mandamento do Senhor. Eles obedeceram os mandamentos do Senhor. E eles pregaram, as pessoas aceitaram. Eles oraram pelos doentes, os doentes foram curados. Eles repreenderam os demônios foram repreendidos, foram expulsos. E houve luz onde havia trevas, então eles voltaram todos alegres. Aí Jesus diz, isso é bom, mas não coloque o centro da alegria de vocês nestas coisas. Vocês estão produzindo estas coisas porque a alegria já está em você. Porque Jesus veio aqui como videira, e videira verdadeira, porque Ele é a vida, e Ele restaurou a vida que nós havíamos perdido por causa do pecado. E o pecado fez com que a gente tivesse um salário, e o salário se chama morte, a moeda se chama morte. Mas quando Jesus veio, Deus fez com que nós fôssemos enxertados para recebermos vida, vida com abundância.
abundância, e esta vida gera alegria. E desde o início, desde o processo, desde quando nós somos colocados em Jesus, nós podemos gerar alegria, nós podemos ser alegres, nós podemos nos alegrar, porque estamos no autor da alegria, no autor da vida, naquele que tudo pode, em Jesus. E porque nós recebemos alegria, nos alegramos, nós podemos crescer, crescer, crescer e frutificar, e frutificar. Você vai só frutificar se você se alegrar. Só se você se alegrar. Porque a alegria é a seiva da videira. É ela que dá vida ao galho. É ela que dá vida ao ramo. E por causa desta alegria, o ramo pode crescer, pode folhear, folhagens verdes, e principalmente pode gerar cachos de uvas, de todos os tamanhos, no tempo todo. E ainda quando cresce mais um pouquinho, o que é que o viticultor faz? Ele pega e corta um pouquinho, para poder continuar frutificando. Mas aquilo que ele cortou, vai virar outro galho, para a glória de Deus. Essa é a proposta do viticultor. Então comece a se alegrar nesta hora. Comece a se alegrar a partir de agora. Se alegra em Jesus. Jesus aceitou ser a videira. Jesus aceitou ser a videira. Ele escolheu, ele aceitou ser a fonte da sua alegria, a fonte do seu alimento, sobretudo a fonte da sua salvação. Porque se você não estiver nele, você não será salvo. Se eu não estiver nele, eu não serei salvo. Por isso eu posso me alegrar. É por isso que você pode se alegrar. Então se alegra no Senhor Jesus. Você pode ficar em pé nesta hora.